Salve, camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é Janja, a cortina de fumaça e o ataque às universidades públicas. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar nosso trabalho. Se preferir, o Pix está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, nos últimos dias, semanas, todo mundo fala de Janja, né? Janja. Uns defendendo, outros atacando, uns defendendo, outros atacando. E aí, essa Janja centralidade, ela é muito conveniente para ocultar um tema realmente grave que está acontecendo, que é, no final de abril, o governo Lula editou um decreto presidencial, presta atenção, viu? Decreto presidencial que cortava 2,5 bilhões, que corta 2,5 bilhões de recursos do MEC, do Ministério da Educação, e que mudava a lógica de dotação orçamentária das universidades, no sentido de que as universidades vão ter agora repasses em 18 partes, né? E aí, o governo Lula fez uma malícia que é, até novembro deste ano, as universidades só vão receber o equivalente a 61% dos recursos previstos para o ano fiscal 2025. Então, até novembro desse ano, vai ser feito o repasse dos recursos para as universidades, que está no orçamento, né, na LDO. Vai ser feito o repasse em 18 parcelas diferentes e até novembro as universidades só recebem 61% do orçamento. Aí, em dezembro, as universidades recebem o resto que falta quase que de uma vez só, 39% do orçamento. Na estrutura da administração pública, você precisa de tempo para gastar o dinheiro, porque tem uma série de mecanismos burocráticos que, inclusive, são necessários para tentar evitar corrupção, licitação, empenho, não sei o que, e você não consegue gastar esse dinheiro. Então, assim, na prática, as universidades vão receber 40% do orçamento em dezembro, não vão conseguir gastar o dinheiro, e esse dinheiro vai contar como economia, como elemento para conta de superávit primário da política de austeridade e do novo teto de gastos do governo Lula. Então, o que é que isso significa? Objetivamente, o orçamento das universidades, o governista mais imbecil vai dizer assim, não teve corte, Jones, o orçamento das universidades está lá. É verdade. No papel, na formalidade, não teve corte, né? No orçamento das universidades, corte grande. Mas, na prática, a partir desse mecanismo de transferência de orçamento, de uso do orçamento público pelas universidades, elas vão ficar impedidas de gastar quase 40% do orçamento, que já é insuficiente. Então, as universidades não vão conseguir pagar conta de luz, conta de água, pagar assistente estudantil, manter restaurante universitário, manter casa de estudante, fazer manutenção de elevador, limpeza, segurança, um bocado de coisa. Veja, se você navegar hoje no Google, você vai ver várias notícias da UFPE, da UFAL, da UFRJ, da UFBA, da UFPA, da URGS, um bocado de reitor dizendo assim, bicho, a universidade não tem dinheiro para funcionar até setembro. Se continuar assim, a universidade vai ter que fechar. Se continuar assim, a universidade vai ter que suspender atividades presenciais. As universidades, elas não têm dinheiro para continuar funcionando. E eu digo funcionando porque hoje a situação já está precária. Quem fez universidade no começo da década passada, como é meu caso, e quem fez agora, e quem está fazendo agora, meu irmão, a diferença de estrutura da universidade é gigantesca. Piorou e piorou muito, mas muito mesmo. A piora em termos de assistência estudantil é brutal. Eu, inclusive, vivi essa piora. É porque eu estava na universidade do mestrado, né, em 2015, 2016, e eu vi já os cortes violentos na política de assistência estudantil na UFPE, por exemplo. Então a gente tem, 69 universidades públicas pedindo socorro, ameaçadas de fechar, dizendo que não aguentam, que com esse orçamento não é possível terminar o ano e simplesmente ninguém está falando no tema. Assim, as deputadas Sâmia Bonfim e Fernanda Melchiona foram para cima e apresentaram um decreto legislativo para suspender o decreto presidencial do Lula, que
está desidratando as universidades de orçamento. Bota aí, Maxwell, a matéria na tela, por favor. Infelizmente, né, gente? Não é todo mundo do PSOL que vai apoiar o decreto legislativo da Fernanda Melchiona e da Sâmia Bonfim, né? Vamos ver qual vai ser a postura, por exemplo, da deputada Thalíria Petroni, que agora é líder da bancada, pastor Henrique Vieira, do Guilherme Boulos, da Érica Hilton, em companhia limitada, né? Vamos ver, vamos ver. Então, a deputada Fernanda Melchiona, a deputada Érica Hilton, a deputada Sâmia Bonfim, por exemplo, estão atuando, estão fazendo um debate público em defesa das universidades. Saiu também uma nota muito importante da Academia Brasileira de Ciências, que diz que o governo Lula está desmontando as universidades. Coloca aí na tela, Maxwell, por favor, a notícia. Tem uma entidade também, o Fórum dos Reitores também se pronunciou, o Andes poderia ser mais atuante, mas também já se pronunciou. Mas é importante a gente levantar esse debate. Veja, o governo Lula já anunciou um corte de 1 bilhão do Bolsa Família, um ataque ao Bolsa Família, né, que pouca gente também está comentando. Coloca aí na tela, Maxwell. Agora o governo está asfixiando as universidades. Né? Então, faz um discurso de campanha em nome da ciência, em nome da educação, Paulo Freire, vai votar com livro e esse blá 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 todinho, e aí quando chega no governo, o governo vai lá, decreto presidencial, viu? O governo vai e faz um ataque às universidades. Eu gostaria, inclusive, de saber como é que os professores universitários, por exemplo, Staduec, Guilherme Melo, né, vão voltar para a universidade. Depois de cumprir esse papel, quando saírem do governo, depois de cumprir o papel de asfixiar, de matar de maneira orçamentária as universidades, eles vão voltar para a universidade de maneira desavergonhada. O Guilherme Melo vai voltar para a Unicamp fazendo discurso desenvolvimentista, depois dessa política que ele está tocando no Ministério da Fazenda. A Esther Dweck, que passou os últimos 10 anos escrevendo contra a austeridade, como é que vai ser quando ela voltar para a universidade, para a UFRJ? Então, é um tema grave, gente. As universidades brasileiras estão ameaçadas de várias delas fecharem e na prática elas já estão funcionando de maneira inadequada, porque veja, uma universidade que não tem RU, que não tem moradia estudantil, que não tem política estudantil, ela está funcionando pela graça de Jesus Cristo, né? Porque as condições mínimas para os estudantes estarem na universidade não estão garantidas. E aí veja, se o MEC consegue fazer isso e ficar tudo tranquilo, o MEC, o governo Lula, o Ministério da Fazenda, por que não os governos estaduais de extrema-direita não vão fazer o mesmo? Assim, porque eu fico pensando, eu sou um governador liberal, eu sou um governador de direita, de extrema-direita. Aí eu olho para o governo Lula, supostamente de esquerda. Eu vejo que o governo Lula tá botando para fuder nas universidades, cortando recursos das universidades na prática, porque inviabilizando que 40% do recurso que já é insuficiente seja usado no ano fiscal 2025. Eu, que sou governante de direita, por que eu não vou fazer o mesmo? Peraí, pô. O progressista ali, o de esquerda, o metalúrgico do Partido dos Trabalhadores, não é isso mesmo? Tá botando pra fuder nas universidades, botando pra fuder na ciência, que ele diz defender. Por que o Tarcísio não vai fazer o mesmo? Por que o Eduardo Leite não vai fazer o mesmo? Porque o Cláudio Castro não vai fazer o mesmo? Porque o Zema não vai fazer o mesmo? Porque o Jorginho Melo não vai fazer o mesmo? Peraí, pô, os progressistas estão fazendo, entende? Então, assim, o governo, inclusive, ele estimula, a partir do exemplo, também uma onda de ataques à educação superior nos planos estaduais, porque é isso, qualquer governante de direita que vai olhar uma situação dessa vai dizer, se pode fazer no plano federal, pode fazer também no plano estadual. Então, o povo falando de Janja, debatendo Janja, e atacando Janja, e defendendo Janja, e Janja falou com a primeira-ministra da França, grande merda, não sei o que, e Janja falou X, falou Y na reunião com Xi Jinping. Enquanto isso, repito, as universidades públicas estão, Brasil afora, as universidades públicas federais, dizendo assim, meu irmão, a gente não tem dinheiro para terminar o ano. Meu irmão, se não mudar isso, a gente não tem dinheiro para terminar o ano. Sem falar na dependência cada vez maior que os hospitais universitários Brasil afora estão tendo de emendas parlamentares, e institutos federais e outros órgãos estão tendo de emendas parlamentares, o que é uma vergonha, né? É um negócio inacreditável. Então, gente, pelo amor de Deus, assim, pelo amor de Deus, vamos ter um pouco de foco aqui, vamos pedir, vamos cobrar o seu deputado, vamos cobrar o Camilo Santana, vamos cobrar o seu senador, você que é militante do PT, do PCdoB, do PSOL, do PDT, do PSB, enfim, por aí vai. Vamos fazer uma pressão, vou falar mais sobre o tema, porque não é possível que a gente vai naturalizar
fato de que o governo vai cortar 40% do orçamento da universidade na prática, que é um orçamento já insuficiente, isso vai passar em silêncio. Isso vai passar com tranquilidade, isso vai ser naturalizado. Aí, repito, isso dá força para os governadores de direita e de extrema direita fazerem o mesmo. Porque eles estão observando e estão vendo, é isso mesmo, o governo Lula vai trucidar as universidades, ninguém vai dizer nada, eu vou seguir o mesmo caminho. Então, faça um apelo por foco, depois a gente conversa sobre a Janja, né? Depois a gente fala sobre a primeira-dama tem que se comportar ou não. Para mim não deveria nem existir nem primeira-dama, nem primeiro-damo, né? Isso aí é um negócio bizarro. Enfim, mas vamos ter foco, vamos defender a universidade pública que sim, está sobre ataque. Sobre ataque, um ataque previsto, um ataque denunciado, um ataque telegrafado. Desde que foi aprovado o novo teto de gastos, a gente fala aqui no canal que isso ia acontecer. Ano passado, eu falei que esse discurso de Lula de construir 100 novos IFES, institutos federais, era conversa, mentira, chaveco. Fui muito atacado. Né? Alguém sabe me dizer quantos novos institutos federais foram construídos até agora? E aí, gente, esses 100 novos institutos saíram já do papel? Estão saindo? Falta quantos para concluir? Sabe? Então, veja, não existe educação sem financiamento. Não tem como financiar a educação com um novo teto de gastos. O governo Lula não foi o Congresso, escolheu manter teto de gastos no Brasil. Isso está cobrando um preço. E se a gente não tiver ciência disso, se a gente não tiver clareza disso, se a gente não tiver foco nos debates, nos temas que são estratégicos, a gente vai deixar que a universidade pública seja atacada sem que a maioria das pessoas nem sequer saiba do tema. Vão nas redes da deputada Samia Bonfim, da Fernanda Melchiona, por exemplo, e repercutam ao máximo a iniciativa delas, compartilhem, divulguem, mande para amigos, mande para grupo, puxa assunto, fala com a galera. É muito importante a gente colocar isso no centro do debate. Vão na página da Uni, né? Vão nas redes sociais da Uni, da UJS, que é a juventude do PCdoB, que dirige a Uni, para cobrar, porra. Vive agarrado com o governo, tirando fotinho, fazendo reunião inútil, para cobrar o governo, porque é inaceitável essa dimensão de ataque às universidades públicas. É isso, galera. Espero que vocês tenham ficado putos com o vídeo de hoje do canal. Se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.